Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa matéria de química na parte de soluções, em que agora eu vou mostrar para vocês algumas concentrações de soluções, tá? Porque essa é a parte que mais pega em vestibulares. Então, eu vou falar para vocês a respeito de alguns tipos de soluções que nós temos, além de soluções aquosas e meio líquido, né, que é meio aquoso. A gente tem outros tipos de soluções, né, que são conhecidos como coloides ou suspensões, né? O que são coloides e o que são suspensões, né? Tudo aquilo que você não vê na fase líquida, nem sólida, nem gasosa, tá? Tipo gelatina, margarina, malha mole, sorvete de massas, isopor, fumose. Isso daí são soluções também. Só que essas soluções são conhecidas como os coloides, tá? E algumas também são conhecidas como suspensão. É o caso da espuma. A espuma é uma suspensão. E o sorvete, Maria Mole, já são coloides. São soluções coloidais e que poucas pessoas falam a respeito dela. Porque quando falam em soluções, se remete só à parte líquida, né? Que está falando a respeito de um sólido diluído num líquido, aí você tem uma solução. Mas a gelatina é uma solução, a Maria Mole é uma solução, o sorvete de massas, isso daí são tudo soluções. Só que tipo de soluções são? São soluções coloidais, uma solução comum no dia a dia de vocês. Então, a gente vai falar mais das soluções líquidas. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia que são soluções também e elas existem, tá? Tanto é que quando vocês pegam um sorvete de massa, por exemplo, vocês vê na hora que vocês estão comendo sorvete alguns buraquinhos. Aquilo lá é a entrada de oxigênio que tem, que é formado pelo gás carbônico. A Maria Mole também tem o mesmo caso, a espuma. Então é bem por aí. Fumaça. A fumaça, todo mundo chega assim, o que é a fumaça? A fumaça é uma solução coloidal, tá? Em que ela tem uma mistura de gás carbônico nela. Por isso que você vê a fumaça branca. Quando você vê aquela fumaça escura, preta de pneu, ela tem nela óxido de enxofre nela. Então, aquela parte preta da fumaça, ela tem enxofre. Por isso que ela fica escura daquele jeito. Principalmente quando você queima pneu. Pneu, quando você está na fabricação dele, é colocado enxofre no pneu para ele ter aquela resistência que ele tem, tá? Então a gente vai trabalhar mais com essas soluções líquidas. E vocês têm que entender dois detalhezinhos. Toda vez que a gente estiver falando de índice 1, M1, a gente vai falar de soluto, tá? Tudo que for referente a soluto, a gente vai falar sobre M1. E tudo que nós falarmos sobre solvente, nós vamos falar sobre M2. Então M1, M2 vai estar sempre presente nas concentrações. Tudo bem? Então nós temos esses tipos de soluções que nós iremos trabalhar. Nós temos a densidade, concentração comum, título, concentração molar, fração molar, normalidade e parte por milhão, ppm, e parte por bilhão, ppb. Então, esses daqui são os tipos de concentrações que nós trabalhamos. E muitas vezes o pessoal trabalha com concentração comum, título, fração molar e parte por milhão. Nós vamos trabalhar com todas, porque normalidade e fração molar eu vi que já caiu alguns vestibulares aí que o pessoal, como o pessoal na sua grande maioria não ensina mais esses dois tipos de concentrações, o pessoal que organiza os vestibulares, eles aproveitam e colocam isso daqui porque é uma maneira de eliminar candidatos a possíveis vagas nas universidades. Então vamos começar. Vamos começar com essa nossa amiga densidade. Então a densidade é uma propriedade específica de cada material que a gente consegue identificar. E ela é muito usada na indústria química, tá? Ela é bastante usada na indústria química
pois a grande maioria dos produtos que as indústrias compram tem a designação da densidade. E a densidade nada mais do que é o que? A massa específica dela dividido pelo volume. Então a massa dela ela vai ser representada em gramas e o volume dela vai ser determinado em gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que mililitros, que é ml. Então, um centímetro cúbico é igual a mililitro, tá? Então, veja só, eu vou ter a massa que é em gramas e o volume que vai ser em centímetro cúbico. E eu vou determinar a densidade de uma substância com essa relação. Não é difícil, é uma coisa muito simples, mas você tem que saber. Se eu troco isso daqui por quilo, isso daqui tem que ser litro. Então a densidade pode ser quilo por litro, tá? E eu também posso ter essa massa aqui em tonelada. E aqui eu posso ter em metro cúbico, tá? Tonelada por metro cúbico, também posso ter. Posso ter quilo por metro cúbico, também posso ter. E então eu tenho que entender essas relações que é de grandezas, tá? Que a gente já viu essas grandezas, mas a gente pode fazer uma revisãozinha. Olha aqui, eu coloquei um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem. Determine a densidade de uma solução sendo que sua massa é 500 gramas e seu volume é 400 ml. Então ele está falando que ele tem uma massa de 500 gramas e um volume de 500 ml. Então o peso total da solução é 500 gramas. É a massa total mais o volume. Não é a massa do soluto, é a massa total, é o peso da solução. Então a solução ela pesa 500 gramas, tá? Ah, mas quando ela tem dissoluto, soluto a gente pode ver depois que existe uma outra notação matemática que você pode encontrar a massa do soluto dessa solução. Então veja só para você entender a densidade, eu tenho a massa total da solução pelo volume dela. A minha massa é 500 gramas, o meu volume é 400 centímetros cúbicos. 500 dividido por 400 dá 1,25. Então a densidade desse produto que eu tenho aqui nessa solução é de 1,25 gramas por centímetro cúbico. Então essa solução, a densidade dela é 1,25. Tá? Então a gente determinou a densidade dessa substância aí. Agora veja só, agora ele está pedindo aqui, ó, determine a massa de um corpo cuja a densidade é 5 gramas em um volume de 3 centímetros cúbicos. Então esse ele tem a densidade de 5 gramas por centímetro cúbico e o volume dele é 3 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual que é a massa total, tá? A massa total. Lembre-se que essa massa aqui é a massa total, não é a massa do soluto da substância, é a massa total dela. Então veja só, para mim determinar isso daqui, ó, corta o centímetro cúbico com centímetro cúbico e sobra aqui em gramas. 5 vezes 3, 15. Então a massa dessa solução ela tem 15 gramas, tá? Então ela tem 15 gramas e acabou. E o volume dela é 3 centímetros cúbicos, então ela tem 15 gramas, tá? Olha só, qual é o volume em litros ocupado por 5 gramas de prata sólida de densidade igual a 10,5 gramas por centímetro cúbico? Então ele quer saber o volume em litros de 5 gramas de prata, tá? E a densidade dela é 10,5 gramas por centímetro cúbico. Então se eu tenho a densidade, eu tenho a massa, ele quer saber o volume. Eu corto grama com grama, sobra quem? Centímetro cúbico. A minha massa é 0,476 centímetro cúbico. Porém ele está me pedindo isso daqui em litros. Então eu tenho que converter isso daqui, esse resultado aqui em litros. Eu sei que um litro tem 1000 centímetros cúbicos, logo x vai ter quantos litros? Então eu vou pegar, ó, 0,476 centímetros cúbicos vezes 1, né, que é uma regrinha de 3 aqui, esse multiplicado por esse, dividido por 1000. Então eu vou ter 0,00476 litros. É um número muito pequenininho. E é isso mesmo.
Então, soluções, essa primeira parte aqui que eu estou mostrando para vocês, é de densidade, tá? Na próxima aula eu já vou vir com concentrações, vou falar a respeito de concentração comum, né? Concentração comum, aí depois eu venho a respeito falando de título eu venho falando de concentração molar. Então, cada aula eu vou falar a respeito de um tipo de concentração, para vocês não ficarem muito sobrecarregados e no final não entender nada. Então eu vou falar uma por uma para vocês entenderem bem como funcionam essas soluções. Meus queridos, tenham um bom dia, tá? Tenham bons estudos, façam as atividades que os professores estão pedindo para vocês e não deixem de participar das aulas. Nossas aulas eu coloquei no comunicado da classe no Classroom lá. Então participem das aulas, tirem suas dúvidas durante o chat lá, porque eu vou estar presente nas salas de aula nos dias que elas ocorrerem, para vocês tirar a dúvida de vocês. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.